Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Science 2023. A gente está sendo apoiado aqui pelo curso Bizu. E vamos bater um papo com o Dr. Conrado Alvarenga, que é andrologista aqui em São Paulo, e a gente vai trocar uma ideia sobre a palestra que ele acabou de dar aqui no Congresso sobre o tratamento de varicocele e a interação entre o vascular, a embolização e o urologista. Conrado, seja muito bem-vindo aqui, cara, ao podcast. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa de se plugarem aqui no Congresso, que cada vez é maior. Eu acho que é muito rico sempre quando a gente tem a oportunidade de linkar áreas correlatas. Então a gente teve um painel muito interessante com cirurgião plástico, radiologista intervencionista, eu como uro, e uma parte desse painel nós discutimos uma doença que é a causa número 1 de infertilidade no homem. Se o indivíduo ele não está conseguindo engravidar e tem um espermograma alterado, ele sai já de uma chance de 40% de ser portador de uma varicocele e que 85% das vezes não gera sintomas. A jornada desse doente, ela pode ter caminhos diferentes. Como a varicocele é uma doença muito friendly, que o final é um propósito muito legal, a mulher grávida é um tratamento de complexidade relativamente baixa, com pouca complicação, muitas vezes ele vai chegar inicialmente no uro, algumas vezes ele vai chegar inicialmente no vascular, algumas vezes a jornada vai se iniciar pelo ginecologista. Então, a construção de pontes entre os profissionais que lidam com infertilidade, nesse caso, que lidam com a doença mais frequente causadora de infertilidade no homem, ela é muito relevante. Então, o gineco ele tem que ter ideia de que o tratamento da varicocele pode ser multimodal e não necessariamente só microcirurgia subinguinal ou só embolização. O gineco precisa se aprofundar nessa área. O uro, idealmente, ele precisa falar também, apesar de todos os conflitos de interesse que existem, sobre as modalidades de tratamento para o indivíduo. A nossa classe precisa entender que pensar além da caixa e não só pensar em reserva de mercado faz com que você acolha melhor e mostre para aquele indivíduo que você está preocupado com a resolução do problema. E não culturalmente, olha, isso é perigoso, vai ficar uma mola dentro de você, não passa no raio-x no aeroporto, que é o dia a dia ainda de quem lida com a especialidade no Brasil todo. Então, a construção de pontes entre um cirurgião vascular, que vai atender varicocele, conversar com o ginecologista, conversar com o andrologista ou com o urologista especializado em fertilidade, com esse indivíduo, ele é fundamental. No frigir dos ovos, ele vai tomar a decisão. Olha, eu estou um pouco mais seguro de embolizar, vai bem, um pouco menos complexo, com um tipo de anestesia um pouco também menos complexa, eu tenho um pouco de aversão, imaginar que eu vou receber um corte maior. Essa decisão é sempre tomada em conjunto. Eu mudei do começo da carreira para hoje e não me arrependo de passar a falar sobre as técnicas possíveis, ao invés de só falar, olha, eu só faço essa, e se você optar por fazer outra, sugiro que você busque outro profissional. Eu tenho um contato bem próximo com um cirurgião vascular de São Paulo. A gente coloca as cartas na mesa, prós e contras de cada técnica, tomou a decisão, a gente segue esses casos em conjunto. E do ponto de vista de indicação da técnica, existe um caso que é mais apropriado para uma ou para outra? São duas técnicas e a gente acaba escolhendo de acordo com vontade do paciente ou nessa reunião que você faz com outros colegas? Eu acho que sim. Alguns exemplos interessantes. Sem dúvida alguma, aquele indivíduo magrão, alto, que você suspeita de nutcracker associada, ele deve investigar a nutcracker associada. Se você operar subinguinal com uma nutcracker não tratada a montante, 3 dias depois a varicocele está lá na casa dele. Se você operou no sábado, terça-feira ele está com a varicocele toda de novo lá. Todo urologista já caiu nessa armadilha um dia. Aquele indivíduo muito obeso, que o panículo subinguinal é de difícil acesso, você vai ter que fazer uma incisão maior, vai ter que trabalhar com farabefe de elefante, talvez uma punção ali, numa região específica que vocês costumam fazer, acesse de uma maneira mais fácil, com menor risco de infecção de subcutâneo, dor. Então, existem casos específicos onde talvez aquele indivíduo se beneficie de uma técnica um pouco menos invasiva e que vai ter
colher resultados melhores e com menor morbidade. Mas no teu dia a dia, então, como é que você conduz isso? É um paciente que cabe para as duas técnicas, digamos assim. Você faz essa decisão em conjunto, você expõe as possibilidades e deixa o paciente resolver, digamos assim, ou então é um desse, não, no teu caso vai ser melhor essa, vai ser melhor aquela, como que você tem conduzido essa Eu acho que no meu dia a dia, a minha expertise é praticamente 100% de subinguinal, microcirúrgica subinguinal. Acaba chegando já até mim uma parcela grande já definida para fazer microcirúrgico subinguinal. A partir do momento que eu coloquei nas minhas mídias e no meu site a possibilidade de embolização, por exemplo, alguns casos vão discutir prós e contras de embolização, e esses específicos como muito obeso, ou quando a gente tem aumento de pressão a montante por compressão, aí eu já direciono diretamente para a embolização. É tudo muito novo, né? Essa relação entre as especialidades, e eu tenho curiosidade, cara, para saber como que a urologia está enxergando isso, porque, por exemplo, se você me falar agora que o meu paciente de varize tem uma outra possibilidade de tratamento que não seja com vascular, cara, com certeza vai ferir meu ego, né? E como que... Eu entendo o colega urologista que passa por esse processo de tipo, não vou encaminhar, isso aqui é meu, eu treinei para isso. A sociedade conversa sobre embolização internamente, isso já está presente dentro dos guidelines urológicos, como que isso é enxergado? Pouco. Toda a sociedade é contaminada por um conflito de interesse muito grande. É hipocrisia a gente dizer que não. Os guidelines são feitos por seres humanos e são muito conflitados, em todas as especialidades. As meta-análises menos, os RCTs menos, e hoje com a informação na palma da mão menos. Porque a informação está na palma da mão, fácil, agora com a inteligência artificial. Então os próximos 5, 10 anos vão ser bem disruptivos nesse sentido de decisão de que caminho a seguir. A palavra do que o médico acha melhor, ela vai se transformar numa interpretação do que a inteligência artificial entrega para esse indivíduo como o melhor caminho. Quando a inteligência artificial avançar mais um pouco do que ela já avançou, ele vai saber que os resultados são equivalentes, que a anestesia é mais tranquila, que é só uma punção, quando complica, como complica com uma e como complica com outra. Então a gente está numa fase de transição entre papel forte de sociedade, guideline, consenso e opinião daquele cara que está na bancada do outro lado da mesa do doente, para uma fase além que vai mudar completamente. Que com a inteligência artificial, esse papel interpretador junto vai ser muito mais forte do que a recomendação de sociedade. Interessante, cara. Uma visão meio pessimista do papel das sociedades e dos guidelines e das commissions de especialistas. Não, mas essa é a nossa função aqui nesse podcast, a gente tenta quebrar todos os tabus. Mas eu acho que IA vem aí para ser muito disruptivo quando o indivíduo for decidir fazer algum tipo de procedimento. Conrado, um ponto que me interessa também saber é, por exemplo, neste caso em específico, o vascular trata e devolve o caso para o urologista. O que você vê nos casos que embolizaram de complicação de consultório ou queixa do paciente pós-embolização? Muito raro. Vamos colocar algumas coisas importantes, algumas cartas na mesa. Estatisticamente no mundo, a varicocelectomia microcirúrgica subinguinal é o tratamento mais realizado, quando comparado com a embolização. Quando complica a embolização, e o Vitor Gornati deixou isso bem explícito na apresentação, as complicações, na grande maioria das vezes, são complicações minors, que já se resolvem ali nos 2, 3 dias logo após a embolização. O que a gente percebe na prática, se for citar alguma coisa que nos chama a atenção, é que algumas veias mais distais, subinguinais e mais do funículo espermático externo, peritesticulares, você não consegue resolver com a embolização. Mas do ponto de vista de resolver a infertilidade... Sem dúvida alguma, os resultados são equivalentes. Mas aí teria que associar, então, as duas técnicas. No Casos isolados, sim. Mas mesmo, emboliza e faz subinguinal ao mesmo tempo. Mesmo que você não trate essa veia mais distal, como você falou, a infertilidade você costuma resolver. O desfecho final de infertilidade é muito semelhante com ambas as técnicas. 80% dos indivíduos vão melhorar o espermograma e 30% a 35% dos indivíduos vão engravidar naturalmente. Nas séries de publicação com embolização ou nas séries de publicação com varicocelectomia subinguinal. Parece a mesma coisa. Você coloca uma em cima da outra e os resultados parecem idênticos.
Conrado, para a gente finalizar, para o pessoal, nossos ouvintes aí que não conseguiram comparecer ao congresso, o que você pode deixar de mensagem final aí, em termos tanto da técnica em si, ou até dessa relação que a gente está discutindo entre as especialidades? Mensagem final para o vascular. Sempre que você tiver contato com um indivíduo que tem varicocele e que te procura para conversar um pouco sobre embolização, amplie um pouco o seu horizonte de investigação. Avalie o perfil hormonal desse indivíduo, porque o tratamento da varicocele está associado à melhora no longo prazo dos níveis de testosterona. Se habitue a pedir testes espermáticos funcionais, não só um espermograma simples pré e pós-embolização, mas também uma fragmentação de DNA espermático, que é uma novidade para vascular. E converse com um ginecologista especializado em fertilidade e com um urologista especializado em fertilidade. Se o vascular que lida com embolização de varicocele começar a pedir um perfil hormonal e um nível de testosterona, ter um histórico de testosterona desse indivíduo e entender que existem testes espermáticos funcionais além do espermograma, ele já está 100 anos-luz na frente do que a gente veio fazendo nos últimos anos. Com certeza, acabei de aprender todos eles, não sabia. O tratamento de varicocele tem uma evidência robusta já que está associado a melhora nos níveis androgênicos em indivíduos férteis, ok? Em fertilidade, tem filhos, tem uma varicocele grau 3 à esquerda, 44 anos, vem tendo descenso dos níveis de testosterona. O tratamento da varicocele, óbvio, a produção de testosterona circulante 95% é por função testicular. Esse indivíduo melhora a testosterona no pós-operatório. Em vez de começar a passar um creminho de testosterona, muitas vezes você trata a varicocele e você posterga a reposição mais 6 a 8 anos para frente. Interessante, hein, cara? Interessante demais. Obrigado, Conrado, pelo teu tempo, disponibilidade, vir trocar essa ideia aqui com a gente. Eu que agradeço. Deixo só o meu contato principal, que é a minha mídia principal hoje, que é o Instagram, que é @doutor.conradoandrologia. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Não deixe de continuar acompanhando os episódios do Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Science 2023. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.